Para iniciar a gravação. Bem, novamente bom dia a todos. A partir de agora, vamos estar ministrando a oficina Software GeoGebra Mobile, tá? Quem vai estar ministrando essa oficina é a Bárbara Regina. Bárbara, pode dar um oi novamente para os alunos? Sim, bom dia, pessoal. Bom dia. E juntamente comigo, Ícaro Benevides. Deixa eu só estar ligando minha câmera para vocês estarem visualizando também. Agora. Todos conseguem ver o slide, gente, a apresentação? Sim. Tranquilo. Então, a partir de agora, a gente vai estar ministrando a oficina do software GeoGebra Mobile, tá? Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de perguntar para os estudantes aqui presentes se algum de vocês já ouviram falar nessa palavra mobile. Já. Já? Pronto. Essa palavra mobile se retrata basicamente ao software que a gente vai estar ministrando essa oficina, só que específico pro celular, tá? Só um minutinho que eu acho que alguém pediu para entrar aqui na sala. Aqui. Pronto. Então, o nosso foco nesse primeiro encontro da oficina do software GeoGebra é o GeoGebra Mobile, o GeoGebra no celular, tá? O GeoGebra é um programa que também é utilizado no computador, mais utilizado em computadores, notebooks, né, em outros periféricos. Só que esse primeiro encontro nosso, a gente vai estar focando no uso do GeoGebra Mobile, o GeoGebra celular, tá? Então, nessa oficina, a gente vai estar realizando uma pequena apresentação, apresentar para vocês o que é o software GeoGebra, as suas funcionalidades, né? A gente vai estar trazendo aqui algumas características importantes do GeoGebra, né? A interface gráfica desse software. A gente pensa também em trazer aqui alguns exemplos gráficos para vocês começarem a se familiarizar com o software GeoGebra, tá? Só um momentinho que eu vou aceitar outro estudante aqui. Pronto. A gente vai mostrar também o processo de instalação do GeoGebra Mobile e, por fim, as considerações finais. Bem, o GeoGebra, como eu havia falado inicialmente, ele é um software, ou seja, ele é um programa de matemática dinâmica, né? Esse programa, GeoGebra, ele é um software gratuito e multiplataforma. Ele serve para todos os níveis de ensino, ou seja, desde o ensino fundamental até o nível mais alto de ensino, né? Ou seja, na graduação, mestrado, doutorado e várias outras formas de ensino. Ele combina a geometria, a álgebra, tabelas, gráficos, estatística e também cálculo numa única aplicação. Ou seja, num único programa, no GeoGebra, tem como você trabalhar várias áreas da matemática, como essas citadas, né? Então, assim, a gente já consegue perceber que o software GeoGebra, ele é uma ferramenta bastante dinâmica e também que traz todas essas funcionalidades que dá para a gente trabalhar na matemática, certo? O software GeoGebra, ele tem recebido vários prêmios também na Europa, nos Estados Unidos, e aí, de início, a gente já pode perceber a grande importância que esse software tem, né? O GeoGebra, ele foi criado em 2001, como tese do Marcus Hohenloher, né? Ele criou esse software e que ganhou uma grande popularidade e que tem crescido desde então. Então, como vocês podem observar aí, atualmente, o GeoGebra, ele é usado em 190 países, né?
desses 190 países, traduzido para 55 idiomas, e atualmente existem 62 institutos de GeoGebra em 44 países, onde esses institutos de GeoGebra, eles servem para dar o suporte do uso do GeoGebra, tá? Então, como qualquer outro aplicativo de celular que tem seu suporte, o GeoGebra tem os seus institutos de GeoGebra, que são seus suportes, em 44 países. Algumas características importantes que a gente traz aqui é que os gráficos, álgebras e tabelas, elas são interligadas e possuem características dinâmicas. Deixa eu aceitar só mais um estudante aqui, mais um minutinho. A interface do GeoGebra é uma interface amigável. Amigável por quê? Porque vocês vão perceber, durante essa oficina, que ele é bastante simples de usar, ainda mais no celular, certo? Ele tem vários recursos sofisticados, porém, o nosso foco nesse primeiro encontro é trabalhar os recursos básicos do GeoGebra, né? Com o objetivo de estar realmente tendo esse conhecimento a fundo das ferramentas básicas. E vocês vão perceber que a partir do momento que vocês conseguem manipular as ferramentas básicas de GeoGebra, isso já te dá subsídios para vocês conseguirem estudar as ferramentas mais avançadas. Tá? Uma outra característica importante do GeoGebra é sua ferramenta de produção de aplicativos, né? Ele é bastante interativo em página web. O software GeoGebra, além de usar no aparelho celular, você tem a opção de estar instalando em seu notebook, computador, e também tem o próprio GeoGebra online, né? Onde você pode estar também utilizando esse software sem necessariamente ter que instalar no seu computador. Como eu já havia dito, ele é disponível em vários idiomas para milhões de usuários em torno do mundo, né? E que uma característica importante é que esse software é gratuito e de código aberto, né? Gratuito porque você pode baixar e instalar no seu computador sem ter que pagar, e código aberto porque ele permite que você possa fazer alterações nesse software a fim de pesquisas, de estudos e outras finalidades. Como eu havia dito para vocês, aqui a gente traz a interface gráfica do GeoGebra Mobile, tá? Só um momentinho, deixa eu só aceitar mais um aluno aqui. Aqui, essa interface gráfica do GeoGebra Mobile, tá? Me sinaliza aí, quantos estudantes já instalaram o GeoGebra no celular? Eu mesmo, eu nunca tinha visto, não tem? Assim, então eu não tenho muito conhecimento. Certo. Alguém já chegou a instalar no celular? Eu já tive ele instalado no meu celular uma vez. Certo. Pronto. Então, a gente vai passar por esse processo de instalação também, onde a gente vai estar mostrando para vocês como instalar o GeoGebra no aparelho celular, e a gente vai trabalhar algumas ferramentas básicas, tá? Aqui vocês vão verificar, deixa eu botar aqui, essa interface gráfica. Inicialmente, quando você abre o aplicativo, aqui você já vê o plano cartesiano, né? O eixo X, o eixo Y, já trazendo algumas funcionalidades, só que isso a gente vai estar vendo mais a fundo, tá? Durante a oficina. Só para vocês já começarem a se familiarizar com a interface gráfica do GeoGebra Mobile. Aqui a gente vai trazer alguns exemplos gráficos que dá para serem construídos no software GeoGebra.
Então, aqui a gente viu a importância de trazer como realmente é no GeoGebra Mobile para vocês. E a gente também vai ver alguns exemplos da prática, certo? Aqui é um exemplo de um gráfico, né? A gente vê aqui uma parábola, uma reta. Aqui também um outro exemplo gráfico, porém a gente não vai focar em qual gráfico é esse, né? Até porque o foco dessa oficina é tentar trabalhar os conteúdos que vocês estão estudando atualmente, que no caso é a equação do primeiro e segundo grau, né? Bom, instalação do software GeoGebra Mobile. Eu vou estar mostrando para vocês o processo de instalação do software, tá? Para isso, eu vou estar espelhando a tela do meu celular para vocês poderem visualizar. Me sinaliza aí, tem algum aluno que está utilizando o notebook para assistir a aula e não o celular nesse momento? Eu. Pronto. Eu. Mais alguém? Eu também. Pronto. Quem estiver utilizando computador ou notebook para assistir a aula e tiver com o celular na mão, vocês podem estar realizando esse mesmo procedimento, tá? Só um momentinho que eu vou estar espelhando a tela do meu celular para vocês. Vocês conseguem ver a tela do meu celular nesse momento? Sim. Sim. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai... Valeu, cara. Então, o primeiro procedimento que a gente deve fazer é entrar na Play Store, certo? E aqui a gente vai digitar GeoGebra, porque eu já tenho no meu histórico, certo? Assim que vocês pesquisam GeoGebra na Play Store, vai aparecer esse aplicativo, né? Calculadora gráfica GeoGebra. Então, a gente vai instalar ele. Quem puder fazer isso, sinaliza aí se está podendo fazer esse mesmo procedimento no celular, por favor. Instalei. Acabei de fazer já. Pronto. Fazendo, tá dando certo. Eu já tinha feito antes já. Pronto, melhor ainda. Vamos aguardar o processo de instalação, certo? Pronto. Aqui, a partir desse momento, a gente já fez a instalação do software GeoGebra. Já apareceu aqui a opção para a gente abrir o programinha, tá? Pronto. Todos estão acompanhando? Depende da internet, né? Tem uns que Sim. vai mais rápido. Sim, né? Tem vários fatores aí quando a gente vai baixar, né, um aplicativo no celular, instalar esse processo aí da internet, né? A gente compreende. Mas como eu havia mostrado, essa aqui é a tela inicial do software GeoGebra Mobile, né? O GeoGebra no celular, tá? Vocês puderam perceber que o processo de instalação é bastante simples, tá? Bem simples mesmo. Vamos voltar aqui para a apresentação e vamos dar continuidade daqui a pouco. Bárbara? Oi, vou falar um pouquinho das considerações finais aí, trazendo o GeoGebra, né, para a gente utilizar como uma ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Fica muito mais fácil para a gente ter uma ideia aí, na prática, você visualizando tipo um gráfico. Você faz a conta, mas às vezes você não tem ideia de como vai ficar o gráfico, e ele vai ajudar essa parte. A gente ainda vê
fica uma coisa mais significativa quando a gente atrela a conta ao desenho e a confirmação aí, o GeoGebra ele facilita isso. E cria as possibilidades, né? Da gente sempre estar buscando mais com a ferramenta. Eu acho que desperta a curiosidade, fica bastante interessante. Isso. Aí, ó, a Bárbara trouxe aí esses pontos importantes, né? Com o uso do GeoGebra, porque realmente facilita nesse processo de aprendizagem, né? Vocês, nesse momento, estão estudando equações do segundo grau, não é isso? Então, assim, a partir do momento que vocês começam a usar o software GeoGebra no estudo de equações do segundo grau, estudo de equações do primeiro grau, vocês vão ver que dá para entender melhor esse conteúdo matemático e vocês vão ver que é uma ferramenta que é para atrelar nesse processo de aprendizagem mesmo, né? Vários professores têm utilizado esse software durante suas aulas, né, nas suas aulas de matemática, e a gente pôde perceber vários resultados positivos, né, nos estudantes estarem utilizando essa ferramenta durante essas aulas, certo? A gente vai estar, a partir de agora, trazendo aqui o material do software GeoGebra. Me confirme aqui, vocês estão com o material do software GeoGebra? Sim, são os PDFs. Isso. Sim. Eu vou pedir para vocês abrirem aí o arquivo do... Eu não consegui abrir. Não? Tenta abrir aí o arquivo GeoGebra Mobile, Oficina GeoGebra Mobile. Deixa eu ver só um momentinho. É esse arquivo aqui, todos conseguem ver? Sim. Para a gente estar como tutorial GeoGebra, gente. Isso, é o arquivo tutorial GeoGebra Mobile. É esse arquivo. Me sinaliza alguém que não conseguiu abrir esse arquivo? Todos conseguiram abrir esse arquivo, gente? Eu não estou conseguindo abrir, não, professor. Não? Então, acompanhe aqui pela aula, que a gente vai estar usando esse material junto, certinho? Então, aqui a gente vai estar apresentando algumas ferramentas básicas do software GeoGebra, tá? Inicialmente, a proposta aqui é apresentar para vocês essas ferramentas, algumas funcionalidades básicas, e depois a gente vai verificar, vai usar essas ferramentas no próprio celular, certinho? Porque antes de utilizar no celular, a gente tem que conhecer essas ferramentas já para a gente ter uma ideia prévia de como usar no próprio software, certinho? Então, inicialmente, a gente traz aqui a interface gráfica, né, do GeoGebra. Então, vocês puderam perceber que quando eu espelhei lá o GeoGebra do meu celular, por padrão, lá na parte superior de interface, a gente tem já aparecendo para a gente os eixos cartesianos, né, referente à janela de visualização. Ou seja, essa tela aqui, que é a tela inicial, que apareceu para vocês, tá? A gente pode verificar a sua apresentação de alguns elementos gráficos, né? Produzidos pelo usuário. Então, inicialmente, a gente percebe o quê? O ícone no formato de uma calculadora, que é isso. Deixa eu só dar um zoom aqui, para melhor visualizar. Esse ícone aqui, de uma calculadora, a gente vai estar
espelhando também, tá? Para vocês poderem verificar. Indica a seta de entrada da janela de álgebra. Com licença, Sim. dos PDFs que Dilo disponibilizou do grupo, o do tutorial ele colocou do GeoGebra para computador. Você vai ver que tem um arquivo também chamado Tutorial GeoGebra Mobile. Aqui tem 4 PDFs. Um é Oficina GeoGebra, que parece que são questões de equação de primeiro grau. Sim. O próximo é Oficina GeoGebra, só que é um arquivo do PowerPoint, é esse? Não, do PowerPoint foi o que a gente apresentou agora. E o próximo, o último, é a lista de chamada. O primeiro arquivo, que é o tutorial GeoGebra, está como desktop. Eu já abri realmente. Ninguém conseguiu abrir esse arquivo, não, gente? Tutorial GeoGebra Mobile? É que não tinha, não. Não. Não tinha. Não tinha. Só tem outro. Eu acho que o Gilo acabou. Acho que não chegou a disponibilizar para vocês, mas não tem problema, porque como a gente está espelhando nesse momento, a gente vai ver juntamente, tá? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo aqui. E após, então, essa aula, aí eu peço para o Gilo disponibilizar para vocês, certinho? Ok. Certinho. Obrigado. Pronto. Então, o ícone no formato da calculadora, né, para a gente indica a entrada da janela de álgebra, aonde a gente vai estar informando as equações do primeiro grau, equações do segundo grau e outras fórmulas matemáticas também, tá? Com o objetivo de digitar símbolos, digitar essas equações, digitar funções matemáticas, que são alguns conteúdos que vocês vão aprender mais à frente, tá? E ao lado do ícone de álgebra, a gente vê a entrada da janela de álgebra, né, no outro formato, que é um formato de duas figuras geométricas. Eles vão ativar a função ferramentas geométricas, conforme a tela inicial. Deixa eu só dar um zoom aqui, para vocês melhor visualizarem. Eu estou falando dessa janela aqui, tá? Que é a entrada da janela de álgebra, certinho? E a janela de álgebra é justamente logo abaixo, onde a gente vai estar informando a equação que a gente quer visualizar o gráfico, por exemplo, tá? Aqui, onde eu estou mostrando agora para vocês, é a janela de visualização, que é onde a gente vai estar visualizando a parte gráfica, certo? Nessa imagem aqui ao lado, a gente vê aqui entrada ferramentas, né, onde tem esses dois símbolos aqui juntos. Essa entrada ferramentas é onde vai mostrar para a gente algumas ferramentas básicas do software GeoGebra, que é o que a gente vai estar apresentando aqui nesse arquivo para vocês e posteriormente mostrando no GeoGebra Mobile, no celular. Certinho? Então, essa aqui é a interface inicial da calculadora gráfica GeoGebra, né? O GeoGebra Mobile, a tela inicial, a interface gráfica do GeoGebra. Aqui a gente pode perceber também ainda algumas ferramentas que o GeoGebra traz para a gente, tá? Aqui, nesse caso, já seria mostrando para a gente o plano, só que em 3D, né? Em 3 dimensões, que não é o foco da gente nesse momento, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, certinho? Inicialmente, a gente tem as configurações do GeoGebra Mobile, tá? Então, lá no canto superior direito, a gente pode abrir essas configurações. E nessas configurações, a gente vai decidir se deseja mostrar, por exemplo, os eixos, né? Se eu quero que mostre o eixo X, se eu quero que mostre o eixo Y. A gente vai estar verificando também uma grade de coordenadas,
ou alterar a visualização dos objetos. A gente pode também abrir outras configurações para alterar as configurações globais, né? O que são essas configurações globais? Exemplo, arredondamento, né? Se, por exemplo, você quer que seja arredondado algum valor. Configurações também de idioma, você pode alterar o idioma do software, né? E daí a gente tem as configurações de visualização gráfica. Essas configurações de visualização gráfica remete ao tipo de grade, as distâncias nos eixos. Por exemplo, no eixo X, eu quero que a distância no eixo X seja de 1 em 1, seja de 2 em 2, de 3 em 3, ou de meio em meio, de 1 em meio em 1 em meio. Então, tem como a gente fazer essa alteração nas distâncias dos eixos, seja o eixo X ou o eixo Y, no caso, né? E, por fim, a gente tem as configurações de visualização de álgebra, né? Que a gente pode perceber o formato da equação, por exemplo, as descrições, tá? Aqui é onde nos mostra essas configurações. Então, na primeira configuração, que é a geral, como eu falei para vocês, a questão da configuração de arredondamento, vocês querem que os valores sejam arredondados para 13 casas decimais, como é um exemplo aqui, que mostra para a gente, né? Ou arredonda para 2 casas decimais, 1 casa decimal, tem como a gente está realizando essa configuração. Unidade de medida de ângulos, né? No GeoGebra tem como também a gente trabalhar com ângulos. Aí eu posso estar alterando a unidade de medida de ângulos. Eu quero trabalhar os ângulos em quê? Em grau, em radianos. Não é o foco ainda da nossa oficina aqui, porque são alguns conteúdos que vocês vão estar aprendendo ainda nos outros anos do ensino médio, certo? Coordenadas. A gente tem um exemplo aqui, coordenadas no ponto x, y, que é o nosso foco aqui, né? O plano cartesiano, onde a gente trabalha as coordenadas x, coordenada y. Tem como a gente estar alterando também o tamanho da fonte, né? Se tiver muito pequena, a gente pode aumentar a fonte do GeoGebra Mobile. E como eu falei para vocês, o idioma, né? Nesse caso, tá o exemplo aqui, idioma português, né? Mas tem como se alterar para o idioma inglês e outros idiomas também. Como a gente viu na apresentação inicial, o GeoGebra ele é traduzido em 55 idiomas, né? Então, a gente pode estar escolhendo, dentre esses 55 idiomas, qual a gente quer que o GeoGebra apresente para a gente, tá? Essas são algumas configurações gerais, tá? E ainda a gente tem aqui outras configurações. Se a gente quer exibir os eixos, ou seja, se a gente quer que seja exibido o eixo X, ou que seja exibido o eixo Y, tá? Exibir a malha. Se eu mostrar aqui para vocês essa imagem aqui, alguém sabe me dizer o que seria a malha? O fundo. Eu estava acompanhando pelo celular também. Basicamente o fundo. Isso, justamente. Então, aqui nessa tela, na interface... Isso, muito bem. É justamente essa forma quadriculada, né? Que é o quê? Como se fosse o fundo da imagem da nossa interface gráfica, da tela inicial. Então, esse fundo, o fundo do plano cartesiano, é o que a gente chama de malha. Então, nessa configuração aqui, a gente pode escolher se a gente quer que seja exibida a malha ou não. Isso vocês vão perceber que depende do que vocês querem fazer no software GeoGebra, certo? Porque no estudo de algum conteúdo matemático que vocês forem fazer, que vocês forem realizar no GeoGebra, possa ser que a exibição dessa malha possa interferir na visualização de um gráfico, por exemplo.
Então, o GeoGebra te dá a opção se você quer exibir essa malha ou você não quer exibir a malha, certo? No caso, voltando aqui, se vocês não quiserem exibir a malha, o fundo vai ser como? Branco. Simplesmente branco, né? Não vai ter nada no fundo, vai mostrar só para a gente o plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y e o fundo branco, né? O GeoGebra ainda permite a gente escolher o tipo da malha que a gente quer, tá? Quando eu for espelhar para vocês aqui novamente, a gente vai estar verificando quais são os tipos de malha que dá para a gente visualizar no software GeoGebra Mobile. Tanto no GeoGebra Mobile, quanto no GeoGebra no computador, né? O GeoGebra Desktop. Aqui a gente pode ainda alterar as configurações da distância, como eu falei anteriormente, né? Eu quero que o eixo X ele seja mostrado de qual distância? De 1 em 1, de 2 em 2. Eu quero que a distância do eixo Y seja mostrada para mim como? De 3 em 3, de 4 em 4. Então, a gente vai verificar isso também, certo? Tem como alterar, no caso, a distância está atrelada ao comprimento, né? E também tem como fazer essa alteração do perímetro. E, por fim, algumas configurações aqui de descrições algébricas, que também, assim, nesse momento não é o nosso foco, tá? Mas, de antemão, tem como a gente também fazer essas configurações. Bom, aqui, vocês vão perceber que, deixa eu só mostrar aqui na tela inicial. Nessa tela inicial, na interface gráfica, a gente tem justamente esses 3 pontinhos aqui. Conseguem visualizar? Sim. Sim. Pronto. Essas 3 setinhas, no caso, né? É o que a gente chama de cardápio. É o menu da calculadora gráfica, né? GeoGebra. Ele fica localizado justamente nesse canto superior esquerdo. Para que serve esse menu? Ele serve para criar novos arquivos, abrir alguns recursos existentes, né? Algum arquivo que você já tenha do GeoGebra, tem como abrir esse arquivo, salvar o trabalho, salvar o que você está fazendo, né? E compartilhar com outras pessoas. E também, nesse cardápio, tem como alterar algumas configurações, abrir outros aplicativos de GeoGebra e obter ajuda se necessário. Aqui, para melhor visualizar, a gente pode ver a primeira opção aqui, limpar tudo. Então, depois que você utilizar o GeoGebra no cálculo de alguma equação, estudar os gráficos no GeoGebra, o que for, depois de você ter usado realmente o software, você pode simplesmente limpar tudo. Se você, por exemplo, não quiser salvar aquele trabalho que você fez, certo? Aqui a segunda opção de abrir, como falei anteriormente, se você já tiver um trabalho já pronto, GeoGebra, você pode simplesmente abrir no celular. A opção gravar, né, para salvar o que você fez. Compartilhar, você pode compartilhar com outras pessoas o seu trabalho no GeoGebra. Ainda uma ferramenta muito interessante é que tem como fazer a exportação em imagem do gráfico, por exemplo, que você construiu no GeoGebra. Então, tem como a gente exportar a imagem desse gráfico, tá? E como eu falei, algumas configurações a mais que a gente vai estar vendo mais a fundo durante a oficina, certo? Só me confirme o horário de intervalo de vocês, a que horas, desculpa? Vai variando. Mas aí você Não pode tem definir. um horário fixo. Ah, tá. Então, às 8h50 a gente dá uma pausa de 10 minutos, certinho? Pronto. Continuando, a gente tem aqui a entrada de janela de álgebra, né? Como eu mostrei anteriormente, é esse ícone aqui, que é a janela de álgebra. Nessa
janela, a gente pode inserir algumas entradas algébricas. O que são as entradas algébricas? São, em outras palavras, é o local onde você vai inserir, por exemplo, as equações, né? Comandos, funções na barra de entrada, usando o teclado virtual integrado, né? Que contém 4 layouts diferentes, que é o teclado que aparece para a gente no aparelho celular, certo? Então, ele contém 4 layouts diferentes, né? Para os números, para os operadores matemáticos mais usados, as letras do alfabeto latino e as letras do alfabeto grego. Então, quando a gente vai inserir na janela de álgebra a equação, alguns comandos, a gente tem esses 4 layouts de teclado para a gente, onde a gente pode inserir o que a gente precisa, né, no estudo do conteúdo matemático. Nesse caso, o foco são os conteúdos de equação do primeiro e segundo grau. Aqui, esses aqui são os 4 layouts que eu acabei de falar. Então, o primeiro layout que a gente falou aqui são os números. Então, o primeiro layout aqui tem como a gente inserir os números, né? O X, o Y, as incógnitas, né? E alguns símbolos, certo? O segundo são os operadores matemáticos. Ou seja, ele já traz aqui para a gente algumas funções já pré-prontas para a gente, tá? Função seno, função cosseno, função logarítmica. Aqui eu não quero que vocês se prendam às funções, não, porque não é o que não é o nosso foco nesse momento, tá? Funções são os conteúdos que vocês vão aprender mais à frente. Mas o GeoGebra, ele já te dá a opção de você estar utilizando algumas funções já pré-prontas, nesse caso. As letras do alfabeto latino, né? As letras usuais que a gente utiliza. E, por fim, as letras do alfabeto grego, né? Aqui é uma representação gráfica dos objetos e que é exibida nessa área gráfica. A representação numérica algébrica de todos os objetos, ele é também mostrado na visualização de álgebra, como a gente vai ver mais a fundo. A gente ainda tem algumas opções adicionais, né? Editar os objetos existentes. Então, se eu criar algum objeto no GeoGebra Mobile, tem como eu fazer essa edição desses objetos, tá? Isso a gente vai realizar na visualização de álgebra, para habilitar a edição. Ajuda de entrada. O botão mais, que significa ajuda de entrada à esquerda da barra de entrada, qual é a funcionalidade dele? Ele permite selecionar qual é o tipo de entrada que eu quero, e assim também obter ajuda se necessário. Se precisar de ajuda, a gente simplesmente clica nesse botãozinho aqui com símbolo da interrogação, né? Para quê? Para poder abrir a tela de ajuda de entrada, onde vai mostrar para a gente todos os comandos e as funções matemáticas são listadas para a gente, tá? Seguindo, como agora deu 8h50, vocês preferem dar um intervalo de 10 minutinhos agora? Certo. Pronto, então a gente vai dar um intervalo de 10 minutinhos. Às 9 horas a gente continua, certinho? Certinho. Ok.
Oi, Ícaro. Sim, Diego. Se você interromper a gravação, vai gerar 2 vídeos, viu? Depois tem né? Você Ah, tá, eu não interrompi não, deixei aqui ainda. Tá, beleza. Uhum. Não gera 2, depois tem que Ah, editar e tá. botar tudo junto. Beleza. Eu até pensei nisso, mas valeu, obrigado. Não, dá mais trabalho, pode deixar assim. Valeu. Certinho.
Dilo, tá aí? Dilo? Ele deve ter ido tomar um café. Daqui a pouco ele volta. Pelo que parece, não. Me tira uma dúvida. A aula de vocês vai ter 9h30 ou 9h40? Hã? A aula com o Dilo vai ter às 9h30 ou 9h40? 9h40. Na verdade, 9h50. Agora 9h40. Certinho. Pronto? Todos de volta? Sim. Sim. Pronto, vamos dar continuidade então, tá? Dando continuidade aqui, deixa eu só ligar aqui na câmera, só um momentinho. Dando continuidade, aqui a gente tem agora a ferramenta mostrar, ocultar objetos, tá? Então, se eu criei, por exemplo, um ponto no GeoGebra, né? Um ponto, ou uma reta, um segmento de reta, eu posso escolher se eu quero mostrar aquela ferramenta ou se eu quero ocultar, aquele objeto, né? Ou seja, a partir do momento que eu crio um ponto, ele se torna um objeto. Se eu criar um segmento de reta, ele também se torna um objeto. Se eu criar uma reta, um outro objeto. Então, eu posso escolher se eu quero mostrar ou se eu quero ocultar esses objetos criados no GeoGebra, tá? Para isso, a ferramenta que a gente utiliza para mostrar ou ocultar objetos é justamente essa ferramenta, que é a ferramenta de visibilidade, né? Ele se encontra à esquerda do objeto de visualização de álgebra, certinho? E tem como a gente trabalhar essa visualização de gráficos. Por exemplo, se eu quero mostrar ou se eu quero ocultar esses objetos criados. Para mostrar um objeto oculto, a gente clica novamente no botão de visibilidade. Tá? Outra ferramenta básica é a ferramenta de excluir objetos, né? A gente pode estar excluindo qualquer objeto que a gente criou no GeoGebra, basta selecioná-lo e usar a ferramenta de exclusão, que é justamente essa ferramenta aqui, que permite a gente excluir qualquer objeto criado no GeoGebra, tá? Seguindo, calculadora gráfica de GeoGebra. A interface da calculadora gráfica de GeoGebra, ele inclui todas essas visualizações que a gente viu até agora. Visualização de álgebra, a visualização de ferramentas, que são algumas ferramentas que a gente já viu, né? Algumas ferramentas básicas. Visualização de tabela, visualização gráfica. Então, todas as visualizações, elas são conectadas no GeoGebra, tá? Então, uma está conectada com a outra. O que isso significa, essa conexão entre as ferramentas?
que as modificações em qualquer visualização, eles são imediatamente exibidas em outras visualizações também, tá? A partir de agora, a gente vai estar vendo algumas entradas de ferramentas. Então, entrada de ferramenta. Ele permite selecionar qualquer ferramenta e criar alguns objetos na área gráfica, certo? Elas são exibidas em 5 grupos, onde a gente vai estar vendo a partir de agora, tá? Primeiro grupo de ferramentas, que são chamadas ferramentas básicas. Quais são as ferramentas básicas? Primeira ferramenta é a ferramenta mover, tá? Ele permite a gente mover determinado objeto ao longo de toda a janela de visualização. Para poder conseguir fazer esse movimento do objeto, basta selecionar o objeto e arrastá-lo até a posição onde você deseja na janela de visualização do GeoGebra, tá? A gente vai estar praticando também isso no software. Próxima ferramenta básica é o ponto, né? Ele permite a gente criar um ponto na janela de visualização. Para isso, basta a gente clicar na ferramenta ponto e selecionar a posição que a gente deseja na janela de visualização. Para isso, existem 3 tipos de ponto no GeoGebra, né? Que é o livre, qualquer local você pode estar criando ele. O de cor azul, que é o padrão, né? Que o GeoGebra já cria. E o móvel, só que algumas restrições, né? A próxima ferramenta que a gente vê aqui é o controle deslizante, tá? O que esse controle deslizante faz? Ele permite que quando a gente clica na janela de visualização, a criação de um botão rolante. Ou seja, o controle deslizante, ele determina o valor de algum objeto. Então, por exemplo, se eu criar o objeto ponto, depois eu crio o controle deslizante e vinculo esse ponto ao controle deslizante, de acordo com o que eu for movimentando o controle deslizante, ele vai também movimentando o ponto que eu vinculei a esse controle deslizante. Então, por isso que a imagem do controle deslizante é o quê? A gente vê uma reta, né, isso e um ponto nela. Se eu criar o objeto ponto e vincular esse controle deslizante, de acordo com que eu movimento o controle deslizante, ele faz essa movimentação também no ponto que está vinculado a esse controle deslizante. A gente vai ver isso na prática no GeoGebra, tá? Ricardo, só para complementar aí, ele faz uma animação, né? Para ter uma ideia de movimento, se for da reta, se for de uma parábola, ele dá uma animação nisso, né? Isso, muito bem colocado pela Bárbara. Por exemplo, se eu criar o objeto reta e vincular o controle deslizante a esse objeto reta, tem como eu fazer essa movimentação da reta, que serve até para o estudo de uma reta, né? Equação de uma reta, equação do primeiro grau. Então, se eu vincular essa reta ao controle deslizante, de acordo que eu faço essa movimentação, como a Bárbara falou, também é como se fosse uma animação para a gente. Então, ele faz a movimentação também dessa reta criada na janela de visualização, tá? E esse controle deslizante, ele pode ser configurado para que tenha um valor mínimo e um valor máximo. Ou seja, eu quero que esteja movimentado esse objeto de que valor até valor. Ou seja, de um valor menos 100 até um valor 100, de menos 5 a 5. Vocês vão conseguir visualizar melhor quando a gente for mostrar isso no GeoGebra, tá? A próxima ferramenta que a gente tem é a interseção de 2 objetos, tá? Outra ferramenta básica. O que ele faz, essa ferramenta? Ele cria um ponto que pertence a 2 objetos ao mesmo tempo.
O que é a interseção de duas retas? Alguém pode me dizer? Seria o ponto em que elas se cruzam? Isso. Em palavras simples, a grosso modo seria isso. Ou seja, se eu pegar duas retas, a interseção dessas duas retas é justamente o ponto onde elas se interceptam, né? Ou seja, é o ponto em comum entre essas duas retas, tá? Então, essa ferramenta de interseção de dois objetos, ele mostra para a gente justamente o ponto de interseção de dois objetos, tá? Ou seja, no caso em que a interseção ele é um conjunto que contém mais de um ponto. Apenas um ponto será criado, que é a chamada de interseção. Como utilizar essa ferramenta de interseção de dois objetos? Para utilizar a ferramenta, basta selecionar os objetos e, em seguida, selecionar a ferramenta interseção e clicar nos objetos, tá? Essas ferramentas aqui de otimização, raízes e reta de regressão, a gente não vai estar abordando nesse momento, porque não é o foco da nossa oficina, tá? São ferramentas que servem para outras funcionalidades que vocês vão estar aprendendo alguns conteúdos mais à frente, conteúdos matemáticos que dê para utilizar essas ferramentas. O segundo grupo de ferramentas que a gente tem aí é as chamadas editar, né? Então, a primeira ferramenta aqui, com o nome selecionar objetos, ele permite selecionar qual objeto que eu quero fazer alguma manipulação nela, tá? Segunda ferramenta, mover janela, que nesse caso é o mover janela de visualização. Ele serve para a gente movimentar o conteúdo que está sendo exibido na janela de visualização, permitindo percorrer a janela do ambiente, né? No celular, vocês vão verificar aqui, com o dedo, né, no touchscreen, tem como a gente fazer essa movimentação da janela tranquilamente, tá? Outra ferramenta é a ferramenta apagar, né? Ele apaga os objetos que foram selecionados depois que você seleciona a ferramenta apagar. Então, dá um clique na ferramenta apagar e depois seleciona o objeto na janela de visualização. Aí vai apagar aquele objeto que você selecionou. Próxima ferramenta, exibir, esconder. Nesse caso, exibir, esconder rótulo. O que ele faz? Ele permite, se eu quero exibir ou se eu quero ocultar o rótulo de objeto. Então, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui para vocês de forma rápida. Se eu vim aqui, criar um ponto, certo? Qual seria o rótulo desse ponto? Alguém se arrisca a me dizer? Alguém? Peraí, que travou aqui para mim. Tá. Eu criei um ponto. O que seria o rótulo desse ponto? Seria menos 4,4? Alguém falou o nome? Eu sou meio louca, ignora. Qual é o nome desse ponto aí pra gente? A. O nome desse ponto é A. Se eu vim aqui, seleciono o ponto e seleciono a ferramenta exibir, esconder. Aliás, seleciono a primeira ferramenta, desculpa, e depois o objeto. Ele escondeu justamente o nome que tem esse objeto. O nome desse objeto, desse ponto, é A. Então, o rótulo dele é justamente o nome do objeto. Tá? Então, se eu vir aqui novamente, clicar nele, e depois no objeto, ele vai mostrar o rótulo desse objeto, do ponto. Entendeu? Entendi. Sim. Entendi. Então, é uma ferramenta bem básica mesmo, tá? Mas a gente vai estar treinando isso ainda no GeoGebra.
exibir, esconder rótulo e exibir, esconder objeto. Ou seja, a mesma funcionalidade que ele tem de exibir, esconder rótulo, de estar permitindo que seja exibido ou ocultado um ou mais objetos temporariamente, tá? Então, se, por exemplo, vou voltar aqui, só um momentinho. Se eu selecionar aqui, exibir, esconder, e selecionar objeto, ele vai esconder o objeto para mim, de uma forma mais clara. A cor dela alterou, se vocês puderem observar. Se eu vim selecionar de novo e selecionar objeto, ele vai voltar à sua normalidade, tá? Como era antes. Copiar estilo visual, nossa próxima ferramenta. Ele permite que o estilo de um determinado objeto ele seja copiado para outros objetos. Então, por exemplo, se eu criar 2 pontos, tá? O ponto A e o ponto B. Eu querer, por exemplo, alterar a cor, que é uma outra ferramenta que a gente vai ver para frente. Tem como eu alterar a cor desse ponto. Se eu crio um ponto A na cor azul e um ponto B na cor verde, eu quiser futuramente fazer com que o estilo visual desses 2 pontos seja o mesmo, eu posso usar essa ferramenta, copiar estilo, seleciono uma ferramenta que eu quero copiar o estilo, depois a ferramenta copiar estilo visual e depois seleciono um objeto que eu quero que seja transferido esse estilo visual, tá? Daí a gente tem o terceiro grupo de ferramentas, que é a chamada de pontos, né? A gente já viu antes como criar o ponto, né? Ele está exibido em outra ferramenta anterior que a gente viu. Então, tem como a gente criar o ponto, a interseção de 2 objetos, como a gente falou agora, né? A interseção, por exemplo, de 2 retas é um ponto, tá? Então, por isso que ele está nesse grupo de ferramentas ponto, a interseção de 2 objetos. Ponto em um objeto, né? Se eu criar um objeto, um retângulo, um triângulo, o que eu quiser, eu posso criar um ponto nesse objeto. Eu posso fazer o vínculo e o desvínculo também do ponto nesse objeto, tá? E aqui são algumas ferramentas que a gente não vai estar trabalhando nesse primeiro momento, certo? Passando aqui, mais adiante, a gente tem o quarto grupo de ferramentas, que é a chamada retas, né? Então, no GeoGebra, tem como a gente criar mais alguns objetos, né? Objeto reta, objeto semi-reta, objeto vetor. Nesse caso, mais um estudo também da disciplina de física. Lá para frente, vocês vão estar estudando os vetores, né? Vetor a partir de um ponto. Então, como é que eu faço para criar o objeto reta? Para criar o objeto reta, a gente precisa entender inicialmente que ele depende de 2 pontos, certo? Mas como é que eu faço para criar a reta? Para criar a reta, basta selecionar os 2 pontos por onde essa reta vai passar. Então, se eu vim aqui, eu criei um ponto A. Só um momentinho que eu vou criar um outro ponto. Venho aqui, criei um ponto B. Retas. Pronto. Seleciono a ferramenta reta. Seleciono o primeiro objeto por onde essa reta vai passar e o segundo objeto. Então, aqui, eu criei uma reta. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui eu criei uma reta onde passa por esses 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Para criar a reta, basta, inicialmente, criar esses 2 pontos e depois selecionar a ferramenta reta e selecionar os objetos que eu quero, por onde essa reta vai passar. Tá? Semi-reta,
pode ser criada a partir de 2 pontos já estabelecidos ou não, né? O primeiro ponto, no caso, ele vai indicar a origem da semirreta, enquanto o segundo funcionará como nal do vetor direção da mesma. Ele segue a mesma linha de raciocínio da reta, porém a gente vai trabalhar com semirreta. Vetor é um segmento de reta, né, orientado, com várias propriedades. Para criar, basta selecionar ou criar o ponto de origem e, em seguida, sua outra extremidade. Então, se eu vim aqui, um momentinho, criar um outro ponto aqui, ponto C, e o ponto D. Cadê? Vetor. Seleciono o ponto C, seleciono o ponto D. Ele cria o vetor para mim, tá? E vetor, a partir de um ponto, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio. Ou seja, ele gera um novo vetor com as mesmas propriedades de um já criado, só que com a origem de um outro ponto, tá? Quinto grupo de ferramenta, outras. A gente tem a ferramenta caneta e a função mão livre. Ferramenta caneta, ele permite que sejam feitos desenhos na janela de visualização. Para isso, basta selecionar com o botão esquerdo do mouse o ponto inicial do desenho e mantê-lo pressionado enquanto é feito o desenho. Então, se eu vir aqui, selecionar a ferramenta caneta, eu posso fazer o desenho que eu quiser aqui, tá? A função mão livre permite a criação de uma função objeto desenhando na janela de visualização. Ou seja, ele segue o mesmo viés, a mesma linha de raciocínio que a caneta, tá? Nesse material, hoje a gente vai trabalhar até essas ferramentas, certinho? Vocês vão verificar que nesse material, tutorial GeoGebra Mobile, ele também vem o GeoGebra 3D, que na verdade não é o foco ainda da nossa oficina, tá bom? O foco da oficina é mostrar para vocês as ferramentas básicas, né, do GeoGebra e que dê para vocês a facilidade de trabalhar as equações do primeiro e segundo grau, certo? Deixa eu só limpar tudo aqui. Quando eu clico em limpar tudo, ele vai perguntar, deseja gravar as modificações? Aí eu vou descartar, porque eu não quero gravar o que eu já criei, tá? Então, voltando. Alguém tem alguma pergunta? Não, Ícaro, eu que abri o microfone e ia fazer aí, conhecendo essas principais funções que você já falou aí, ele fica meio instintivo, né? Igual quando você clicou ali, quer gravar ou não, aí a coisa já vai fluindo assim numa naturalidade, desde que você tenha uma noção básica, que foi essas que você passou, né? Isso. Gente, tem alguém querendo perguntar alguma coisa, que tá todo mundo tão quietinho assim, de repente, para a gente exemplificar ali na prática, para vocês vendo? Quando eu usei o GeoGebra, quando a gente digitava uma função ou uma equação, aparecia as retas sozinhas. Aí eu tentei aqui e não foi. Pronto, a gente vai fazer juntamente aqui, tá? Para ver se foi algum passo que faltou de fazer, a gente vai fazer junto, viu? Alguém está com o microfone? Pronto. Vamos lá. Então, essa aqui é a tela inicial da gente, né? O GeoGebra, certo? Como eu já mostrei para vocês, o menu que vem trazer algumas opções para a gente, tá? Quando a gente vai aqui em configurações, ele vai mostrar justamente essas configurações que a gente viu no material, tá? Se eu quero alterar o idioma, tamanho da fonte. Vou vir aqui tamanho da fonte.
Por padrão, ele veio 14 para mim. Só que eu estou achando pequeno essa fonte. Vou mudar para 16. A fonte aqui já deu uma aumentada, tá vendo? Opa. Se eu vim aqui, novamente, dá para 18. Aí, aumentou ainda mais a fonte dos eixos X e o eixo Y, tá? Deixa eu voltar aqui para o tamanho padrão, 14. Vamos lá. Arredondamento, né? A gente já sabe para que serve, os casos decimais. Unidade de medida de ângulos, eu quero trabalhar em graus, radianos, ou grau, minutos, segundos, como eu havia dito para vocês, tá? Rotular apenas para os pontos novos, tá? Se eu quero rotular, por exemplo, para todos os objetos novos, ou só os pontos, ou menos para os objetos novos, tá? Coordenadas. Por padrão, ele já vem aqui, deixar para a gente as coordenadas x e y, tá? Esse aqui são algumas configurações gerais. Daí, a gente tem a janela de visualização, tá? Aqui, a gente escolhe se a gente quer exibir ou não os eixos, tá vendo? Então, se eu não quero exibir os eixos x e y, seleciono aqui, e o que só nos mostra é o fundo quadriculado, né? Se eu não quiser mostrar os eixos. Se, por exemplo, na criação de um gráfico, né, você não queira que mostre nos eixos x e y. Então, basta selecionar aqui e vai mostrar somente o gráfico para a gente, tá? Exibir malha, né? Que é aquela questão, que no caso para a gente, a malha é o nosso plano de fundo. Então, se eu desmarcar aqui, ele vai aparecer justamente o fundo branco, como um dos colegas aí nos falou, né? Ou se eu quiser mostrar a malha, ainda nos permite alterar o tipo da malha que eu quero. Então, basta vir aqui e vai mostrar para a gente alguns tipos de malha, tá? Por padrão, nos mostra essa malha, as malhas principais e secundárias. Mas eu não quero essa malha, eu quero a malha principal. Seleciono ela. Olha aí como vai mostrar para a gente. Entendeu? Vou voltar para as configurações. Janela de visualização. Só que eu não quero essa malha. Eu quero uma malha polar, chamada de malha polar, né? Por exemplo, no estudo de ângulos, né? Traz uma melhor visualização para a gente. Vou lá, alterar novamente a malha. Não quero agora exibir esse tipo de malha polar. Eu quero o tipo de malha isométrica, né? Uma outra malha para a gente. Vocês vão verificar que no estudo de equações de primeiro e segundo grau, quando se for utilizar a GeoGebra, o melhor mesmo é o padrão que mostra para a gente, tá? Nós também, até do curso superior, a gente normalmente utiliza essa malha mesmo. Assim, desde quando utilizamos, eu não, em nenhum momento vi nenhum colega alterando um tipo de malha para outra visualização, tá? Porque depende muito do que você quer estudar no GeoGebra, certo? Distância, comprimento ou perímetro. Por exemplo, aquela questão. Os eixos X e os eixos Y estão mostrando para a gente a distância de quanto em quanto nesse momento. Alguém pode me dizer? Algum estudante? De 2 em 2. Justamente. Então, nesse momento, o eixo X e o eixo Y está mostrando para a gente a distância de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8. Mas por quê? Porque o modo automático, ele já está ativado. Só que eu não quero que mostre de 2 em 2. Eu quero alterar essa configuração. Então, eu venho aqui, desmarco
porque eu não quero esse modo automático ativado, e quando eu desmarco ele, ele vai me dar permissão de alterar a distância de um ponto e outro. Naquele momento, deixa eu só trazer como observação. Naquele momento, estava mostrando de 2 em 2 para vocês, né? Deixa eu marcar aqui. 2 em 2. Mas por que aqui? Por conta justamente do zoom. Se eu der o zoom aqui, pronto, aqui. Se eu der o zoom, ele vai mostrar de 1 em 1, tá? Continuando, se eu der o zoom aqui, ele vai mostrar agora de meio em meio. Se eu der mais um ainda, ele vai mostrar agora de 0,2 em 0,2. Isso porque eu estou alterando o zoom da janela de visualização. Para quem está acompanhando aí com o celular, nesse momento, vocês vão verificar que esse zoom é justamente a manipulação que você faz com 2 dedos. Então, se eu com os 2 dedos arrastar os 2 dedos, né, como eu estou fazendo nesse exato momento aqui, ele vai aumentar o zoom. Ou se eu diminuir, ele vai estar diminuindo o meu zoom, tá vendo? Isso eu estou fazendo aqui agora com os dedos na janela de visualização, tá? Então, eu vou deixar mostrando aqui de 1 em 1. Eu vou fazer alteração. Vou lá na janela de visualização, distância, comprimento. Não quero que seja automático. E eu quero que seja no eixo X, eu quero que seja, por exemplo, deixa eu apagar aqui, de 2,5 em 2,5. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Pronto. Então, no eixo X agora, você está vendo que de menos 2,5 a 0, de 0 a 2,5, de 2,5 a 5. Se eu arrastar aqui ainda, de 5 a 7,5, 7,5 a 10. Então, a distância no eixo X está sendo de 2,5 em 2,5. Posso alterar ainda. No eixo Y agora. O mesmo passo, tá? No eixo Y, venho aqui e quero que seja, por exemplo, de 3 em 3. Então, ele vai mostrar 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12. Então, ele vai seguir essa distância de um ponto ao outro no eixo que eu quero, tá? Bora voltar para o automático. Distância. Modo automático. Pronto. Ele volta para o padrão para a gente. Tá? Álgebra. Essa questão de álgebra aqui a gente não vai estar trabalhando, que não é o foco dessa oficina, certinho? Para eu voltar à tela inicial aqui, né? Só clicar na janela de visualização e volta ao normal aqui. Vocês vão ver que tem essa imagem aqui de ferramentas. Ele vai também abrir as configurações. Ou seja, em vez de eu não ter todo o trabalho de vir aqui nos 3 pontinhos, clicar em configurações para abrir isso daqui, basta simplesmente clicar aqui e já vai abrir também da mesma forma as configurações para mim, certo? Vamos brincar um pouquinho aqui com algumas ferramentas. Então, criei um ponto A. Ícaro. Sim. Já tá dando, já deu horário já, viu? Já deu horário. Ah, certo. Viu? Não, tranquilo. Deixa para encerrar aí. Sim. Então, só na criação mesmo, por exemplo, de 4 pontos, e daqui vocês podem estar realizando a manipulação, tá? Criação de segmento de reta, aí vocês vão verificar, por exemplo, as coordenadas do ponto A. Quais são as coordenadas? No eixo X, no eixo Y.
Gente, eu vou estar... Deixa eu só... Voltando aqui, só um momentinho. Derrubei compartilhamento. Pronto. Todos estão me vendo nesse momento? Sim, sim. Sim. Pronto. Hoje, a oficina foi basicamente trazer essas ferramentas básicas, tá, do software GeoGebra Mobile, e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai treinar mais especificamente para o estudo de equações, tá, que é o estudo que vocês estão estudando. Então, aí a gente vai estar resolvendo algumas atividades em conjunto e fazendo junto no uso do GeoGebra no celular, certinho? Lembrando que se alguém quiser tentar resolver aquela lista, e a gente vai mostrar depois na aplicação como é que ficam os gráficos lá. De repente, se tiver alguma dúvida, deixa anotado que a gente esclarece lá na próxima aula. Isso. Gilo, gostaria de falar alguma coisa? Pode interromper a gravação aí. Pode interromper. A questão da presença, Gilo. Já fiz. Ah, tá. Então, obrigado. Deixa eu interromper a gravação aqui. Tá. Eu tenho minha planilha aqui,